Eu sou a Gabi e hoje eu quero falar sobre um conceito que a gente poderia dizer que é quase como o coração da ciência econômica, que é a lei da oferta e da demanda. A lei da oferta e da demanda, ela é como uma força que age para encontrar um preço, definir um preço de algum bem. E é através desse conceito que a gente passa a entender por que tem diversos produtos prêmios no mercado ou alguns outros produtos também que são iguais a outros, mas com preços diferentes. E por que existe essa diferenciação, às vezes não sendo muito bem explicada? Para você entender, a gente tem um princípio básico que rege essa lei da oferta e da demanda, onde um mercado ele reúne indivíduos, compradores e vendedores. E dentro desse ambiente, pode ser físico, pode ser online, porque a gente, trazendo para os dias de hoje, né, a gente tem aí diversos mercados possíveis de existência, mas pense num mercado onde a gente reúne compradores e vendedores que querem negociar um bem e a partir dessa negociação que a gente tem a definição de preços. Dentro desse ambiente, a gente vai ter a demanda e a oferta. A gente tem duas, como se fossem duas forças, duas definições. A demanda, ela sintetiza a quantidade de objetos, de bens que querem ser comprados por determinado preço. Então, quanto menor for algum preço de um determinado bem, geralmente a demanda vai ser maior. Quando maior for o preço desse determinado bem, menor vai ser a demanda. Já do outro lado, a gente tem a oferta, que é determinada pelos vendedores que querem vender, querem levar a um bem a determinado preço. Então, quanto maior for o preço daquele bem, maior vai ser a oferta, porque as pessoas vão querer ofertar mais, porque elas vão lucrar mais. Já quanto menor for o preço desse bem, a oferta vai tender a ser menor. A partir daí, a gente tem o preço que é definido através do encontro dessa oferta com essa demanda, onde os compradores e os vendedores vão entrar num equilíbrio para definir esse preço. Entenda aqui que não necessariamente isso vai ser tão assim livre e óbvio de ser realizado, tá? Mas de uma forma para você entender o geral como funciona, é basicamente isso. Porque aqui a gente está analisando um mercado perfeito, tá? Sem nenhum problema de oferta e demanda, não nada impedindo de ser realizado um aumento da oferta, nem nada. Então, assim, num mercado perfeito, essas quantidades e preços, elas vão se autoajustar para um ponto onde vai ficar bom para os compradores e para os vendedores. A grande questão e o grande segredo é que na economia não é bem assim, tá? Nos dias de hoje, porque a gente não tem um mercado perfeito. Porque dificilmente você vai conseguir ter um preço nesse momento de equilíbrio, porque existem diversos fatores, tá? Mesmo assim, sem querer entrar na questão de talvez vai ter custos ou vai ter alguma empresa que tem um monopólio sobre aquilo e ela pode fazer com que a oferta fique maior e não se encontre com a demanda. Eu não quero entrar nesses conceitos mais avançados, mas você pode pensar em pequenas distorções, tá, que não são tão impactantes, mesmo uma sazonalidade. O que quer dizer que às vezes a demanda ou mesmo a oferta vai tender a ser maior em determinados períodos do ano. Um grande exemplo é o mesmo assim questão de rosas, flores. Elas tendem a ter uma demanda maior em ocasiões festivas, como o Dia dos Namorados ou algum Dia das Mães. Então elas vão ter uma demanda maior. E às vezes você não consegue suprir essa demanda só pela oferta, porque flores você tem que ter um plantio e às vezes pode dar alguma peste, algum problema que estrague as flores, então você não consegue suprir aquela demanda. Então, são algumas questões, tá, que podem ter algumas distorções. Então, muitas vezes você não consegue ver exatamente esse preço de equilíbrio. Até porque a gente tende cada vez mais a ter uma diferenciação muito grande entre produtos e os preços podem estar sendo testados no mercado também, então você não consegue ter exatamente o preço de equilíbrio. Então, são vários fatores que não são tão simples quanto a teoria, você só olhar oferta e demanda, porque aí você está olhando simplesmente dois aspectos muito simplistas, porque na realidade envolve muito mais.
E se você vai um pouquinho mais fundo na parte da economia comportamental também, as pessoas, elas tendem a mudar ao longo do tempo as suas próprias demandas. Você passa a mudar na sua vida o quanto você quer, o quanto você valoriza determinado bem, e isso não é tão fácil e tão diretamente precificado. Então, só algumas questões para você ver. Assim, no todo, oferta e demanda funciona de uma forma a se autorregular, mas não é exatamente aquele preço perfeito de equilíbrio, tá? Então, existem diversos outros fatores. Mas, como eu falei, são pontos um pouco mais além, um pouco mais avançados, mas eu gosto de trazer para dar aquele cutucãozinho, sabe, atrás da orelha para você ir questionando, porque não é tudo tão simples. Como eu já falei, economia é uma ciência social, não é uma ciência exata, então não é tão simples. Adicionalmente, uma questão assim que eu gosto de citar essa parte de oferta e demanda, que a gente pode ver bastante, é a questão dos mercados financeiros, principalmente de ações, onde a gente consegue ver diversas ações, elas estão sendo ofertadas por determinado preço, e você tem aquele preço porque existe aquela demanda. E se existe, as pessoas elas querem começar a vender mais, começa a ofertar muito mais, os preços das ações vão tender a cair. Então você vê aí, quando a gente tem aí a queda de ações na Bolsa de Valores, é porque você está tendo uma oferta muito grande. E o preço está caindo porque as pessoas querem vender aquilo, então elas começam a baixar o preço próprio das ações. Porque ações, de uma forma geral, de uma mesma empresa, elas são bens iguais. Então, independente se você comprar a ação do fulano lá ou do fulano de lá, porque é o mesmo bem. Então, eles são indiferenciáveis. Já o outro lado também, quando a ação tende a valorizar muito, é porque a demanda começa a crescer muito e a oferta não. Então você tem aí uma valorização das ações. Isso se você considera realmente um mercado perfeito e autoajustável nesses valores. Se você considera essa teoria de mercados perfeitos e autoajuste nos mercados financeiros, você dificilmente vai conseguir ganhar dinheiro com especulação e day trade, aí tentando encontrar aquela empresa que está mal precificada. Se você duvida um pouco desse autoajuste dos preços, você tem uma margem para especular no mercado de ações, nessas valorizações de preços. Então você pode ter uma margem aí em tentar fazer um valuation do preço da empresa, achar que ela está muito valorizada e o preço dela vai cair, então você poderia esperar para esse preço cair e comprar. Isso sim são só teorias para você conseguir ver um pouco da onde vem a base para muitas das nossas decisões. E dentro do mercado financeiro, eu particularmente agora entrando nessa questão, eu acho que é um mercado muito ajustável, tá? Porque não tem muitos empecilhos realmente. É um lugar que o livre mercado consegue agir muito bem. Então, dificilmente você vai conseguir ter uma boa margem para fazer especulação, para tender a fazer uma valuation dos valores das empresas, tá? Então, eu prefiro tender a um investimento um pouco mais passivo. É o preço, eu vou comprando quando dá e vou deixando a minha carteira ir crescendo dessa forma. É a minha filosofia, é como eu percebo o mercado, então você entende que não tem uma resposta certa, é a partir de como você quer ver o mercado ou não. Quando você traz isso para o mundo real e você tem diversos bens que eles são bem diferenciáveis, eles não são iguais são as ações, fica mais difícil de conseguir esse ajuste automático dos preços. Uma coisa que eu percebo muito no mercado financeiro. Mas ok, isso vai de cada um. E, de volta aqui, eu não tô aqui pra doutrinar, trazer ideologias nem nada, é só exposição de conceitos e um pouco da minha filosofia. Mas tudo bem, se você gostou do vídeo e você quer que eu explique um pouquinho mais sobre algum assunto desses, comenta que eu vou adorar saber, compartilha esse vídeo, que isso ajuda muito ao divulgar meu trabalho, porque só conseguindo divulgar meu trabalho eu vou poder trazer mais vídeos assim pra você. Um grande beijo e até a próxima!